Gostaria de começar essa reflexão usando como introdução a pastoral que eu escrevi especialmente para esse momento. Abra o seu boletim. Jesus transforma. Sim, Ele transforma sim. Transformou você, transformou a mim. Ele é Deus que veio para os seus, é o Filho amado que foi rejeitado. Pelos homens sofreu, por eles compadeceu. Não se achou nele nenhum mal, deixou sua glória, viveu no mundo real. Não cometeu nenhum crime, por isso a todos redime. Foi para o maldito madeiro, que era para o criminoso, para o traiçoeiro, para o bandido que tira a paz, era para Barrabás. Mas como assim? Nenhum ilícito cometeu, jamais desobedeceu, por que ele morreu? Morreu de amor, era um justo, mas tinha que ser também o justificador. Morreu por graça, morreu de dor, para vencer a desgraça e salvar o pecador. Foi sepultado, sim, 3 dias de escuridão sem fim. O inimigo sorria e zombava, Deus no comando a tudo controlava. Glórias e louvor, a morte não o deteve, vive o Redentor, o amor não se conteve, redenção ao pecador. Da sepultura saiu, ele ressurgiu, o céu aplaudiu e quem creu foi redimido. Sim, Jesus transforma, ao pior pecador informa, vim salvar o perdido, vim buscar o arrependido. Sim, Jesus transforma. Saulo vira Paulo, o Zaqueu, cobrador de impostos, vira um fiel seguidor apóstolo. O incrédulo Tomé vira um genuíno homem de fé. Maria Madalena, com uma vida de dar pena, é transformada, agora tem uma vida plena, transbordada e serena. Um ladrão, no seu último ato de juízo, com fé suficiente, vai com ele para o paraíso. Jesus, diria Pedro, espera, não me deixes. Venha, Pedro, pescar homens, deixe os peixes. Sim, Jesus transforma, transformou você, transformou a mim, transformou para nos salvar, também santificar, também para nos usar. Sim, Jesus transforma homens pecadores em anunciadores, homens maus para brilharem no caos, homens de perverso coração em homens cheios de compaixão. Sim, Jesus transforma, nele nenhuma desventura. Nele novas criaturas, nele somos um novo povo, nele tudo se faz novo. Sim, Jesus transforma. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Querido Deus, continua falando aos nossos corações. Agora, Senhor, desafia-nos com a mensagem, com a pregação da Tua palavra. Assim clamamos, em nome de Jesus. Amém. Se de fato acreditamos nestas verdades que acabamos de ler, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eu gostaria de falar sobre como devemos nos relacionar com aqueles que não conhecem a Cristo, nessa perspectiva de que Jesus transforma. É o título da minha reflexão nesta manhã. Jesus transforma. Minha proposta, queridos, é melhorar a nossa relação com aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E para isso, fixar os nossos olhos na maneira como o Senhor Jesus relacionou com aqueles que não o conheciam. O fato, meus queridos irmãos, é que o amor de Deus não conhece qualquer obstáculo ou fronteira. O fato, prezados, é que Deus não esperou que ficássemos melhorzinhos para poder demonstrar o seu amor
por nós, não. O fato, meus queridos irmãos, é que é o que nos diz o apóstolo Paulo com absoluta clareza em 2 textos impressionantemente esclarecedores. O primeiro é: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o segundo texto é: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quando consideramos, meus queridos irmãos, o que significa amar os pecadores, definitivamente teremos que olhar para o Senhor Jesus, porque ninguém mais do que Ele, ninguém mais do que o Senhor Jesus soube fazer isso, e o fez, indo às últimas consequências desse amor, culminando com a sua morte na cruz do Calvário. Então, vamos dar uma olhada, portanto, no exemplo que o Senhor Jesus nos deixou, para nos relacionarmos com os incrédulos, com aqueles que ainda não depositaram a sua confiança nele. Vamos ver na prática como o Senhor Jesus fez isso. E, em primeiro lugar, queridos, eu quero destacar que o Senhor Jesus se sentia muito confortável no meio dos pecadores. Ele se sentia muito confortável. Lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, versículo 1 e 2, a gente lê assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus, meus irmãos, se sentia muitíssimo confortável no meio dos pecadores, e assim o fez de tal forma que foi criticado pelos seus inimigos, pelos seus perseguidores. Mas para mim havia pelo menos 2 razões pelas quais o Senhor Jesus se sentia tão confortável no meio dos pecadores. A primeira é porque ele era movido por um profundo amor e uma profunda compaixão que, inclusive, o levaria à morte por esses pecadores. Mas o segundo motivo, a segunda razão pela qual o Senhor Jesus se sentia à vontade no meio dos pecadores, é que ele sabia que ele tinha uma mensagem que transformaria a vida desses pecadores. E às vezes nos falta isso. Nos falta não somente a aproximação ao pecador, mas nos falta nos lembrar que temos uma mensagem que transforma vidas. Hoje o diácono e professor Eliano, dando uma excelente aula na sala de reavivamento familiar, falou sobre Neemias e a visão que Neemias tinha e teve, a visão da situação devastadora do povo de Israel por conta dos pecados cometidos. E vimos ali que a visão era tal da necessidade dos perdidos que Neemias abriu mão de um conforto extraordinário e foi para o fronte. O Senhor Jesus, queridos, ele não se sentia confortável no meio dos pecadores porque agia como um deles, não. O Senhor Jesus se sentia confortável no meio dos pecadores porque sabia da miserável condição deles e sabia que ele era a solução para tanta miséria. E nós podemos ter esta visão dos pecadores porque nós, que fomos alcançados pelo Senhor Jesus, temos esta mensagem que tira o pecador da miséria. Não estou falando aqui de miséria material, ainda que também isso pode acontecer, mas da miséria espiritual. O Senhor Jesus se sentia confortável no meio dos incrédulos porque definitivamente ele sabia que ele é quem daria o tom a partir daqueles encontros. Prevalecia o testemunho dele, prevalecia os princípios dele. Por isso ele se sentia à vontade no meio dos pecadores. Ele não se tornava um praticante de pecados quando se reunia com pecadores.
O Senhor Jesus sabia que com a sua poderosa mensagem, aqueles homens e mulheres jamais seriam os mesmos. E quando nós partimos para a abordagem, quando nós partimos para o encontro com o descrente, com aquele que não conhece o Senhor Jesus, sabendo do poder da mensagem que nós temos, dessa mensagem que nos transformou tanto, toda a perspectiva muda. A gente se aproxima e sabe que temos um tesouro nas mãos, que transformará a vida daquele que creu. Jesus, queridos, se sentia muitíssimo confortável no meio dos pecadores e era criticado por isso, como eu disse. Mas é importante dizer, existem inúmeros exemplos e ilustrações nos evangelhos que mostram Jesus muitíssimo à vontade no meio dos pecadores, sem jamais adotar as suas práticas. Isso precisa ficar muito claro para todos nós. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos também, olhando para Jesus e a sua relação com os pecadores, nós aprendemos também que os pecadores que eram abordados ou alcançados pelo Senhor Jesus se sentiam muitíssimo confortáveis na presença de Jesus também. Salvo algum endemoniado que apresentava resistência e tudo, mas baseado no texto de Mateus, capítulo 9, do 9 ao 13, a gente lê assim, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, e isso fazia com que esses pecadores abordados pelo Senhor Jesus, ou na presença do Senhor Jesus, se sentissem muitíssimo confortáveis. O que houve com o Senhor Jesus que fez com que os pecadores se sentissem tão à vontade na sua presença e desejassem ouvir a sua mensagem? Um dos motivos foi que o Senhor Jesus não chegou até eles com uma atitude de julgamento e de condenação, mas sim de compaixão, de amor, de misericórdia. Faz toda a diferença essa postura. Toda a diferença. Muitas vezes, nós somos os maiores causadores da rejeição ao Evangelho, pela nossa postura. Me lembro, quando eu trabalhava entre os índios, e fiz uma viagem com eles. Foi uma situação até engraçada, porque eu tinha um jipão, um Toyota desses, cabine dupla, aquele fechado. Então, cabia confortavelmente 5 pessoas, 6. E eu marquei com os indígenas que iria com eles para solucionar um problema com a FUNAI. E eu me lembro que nós marcamos, então, de sair 5 horas da manhã, 6, e eu pensando que seria 6 pessoas. Quando eu vejo o movimento deles, que eu abro a porta da minha casa, tinha 11. 11. Eu falei, não, gente, não tem... Dá, pastor, dá. Não, a gente se aperta aqui. E fomos, irmãos. Naquela época dava para fazer essas coisas, né? Ninguém foi preso. E os índios tinham andar com eles não era tão difícil, não, porque eles tinham uma carteira com o brasão da República, então
eles apresentavam e eles falavam assim, nós somos federais. Então, ninguém mexia muito com eles. Mas o que eu lembrei disso, mas não é esse o que eu quero trazer para vocês. E nós fomos para uma pensão, onde existia um convênio da FUNAI, e fomos para aquela pensão. E ali nós pernoitamos, ali nós almoçamos, ali nós jantamos. E teve um momento que eu estava ali no meio deles, e uma líder, que era o sistema da tribo que a gente trabalhou, era um sistema matriarcal, e a líder falou dessa forma assim, eu escutei quando ela falou, a gente precisa dar ouvido para o pastor Hélio, porque ninguém nunca fez isso aqui com a gente. Ninguém nunca comeu no meio da gente, nem dormiu no meio da gente. Não foi tarefa fácil, irmãos. Eu me lembro que naquela noite, eu dormi ao lado de uma idosa cheia de gases, entendam, com todo o gás, e dormi ao lado do seu cachorrinho sarnento. Foi. Mas depois dessa viagem, os irmãos não têm ideia de quanto as portas se abriram para a pregação do Evangelho naquele lugar. Tem uma igreja funcionando lá, firme, atuante, cujo pastor dela foi um indígena que eu ganhei para Cristo, para a glória de Deus. Ganhei, discipulei, está lá. Certamente, o principal motivo dos pecadores se sentirem confortáveis ao lado do Senhor Jesus é esse aqui, ó. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. A gente quer estar no meio de gente bonitinha, de gente boazinha, de gente que não nos perturba, não nos incomoda. Ao olharmos para esta passagem das Escrituras, nós ficamos impressionados sobre várias coisas que vemos nessa atitude do Senhor Jesus. Jesus, ele reconhecia seu chamado para trazer pecadores ao arrependimento, ele conhecia a sua missão. Precisamos conhecer a nossa missão, o que Deus quer de nós. Essa equipe de missões não está envolvida com missões para fazer bonito, para ser reconhecido, para medir performance ou qualquer outra coisa, não. Nós nos envolvemos porque conhecemos a nossa missão. A nossa missão é alcançar os perdidos, sendo instrumentos de Deus nesse mistério. Jesus expressou misericórdia e compaixão por eles. Jesus os aceitou e os recebeu como estavam, sem, contudo, condená-los ou julgá-los. Jesus mostrou o interesse real e genuíno por eles. Jesus tinha uma paixão por eles, porque seu propósito de vida no mundo era buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Acho que Neemias, Eliano, deixou o conforto de ser um homem tão influente lá, copeiro do rei, o homem da maior confiança do rei, porque ele pensava assim, isso aqui tudo é transitório, eu estou semeando para a vida eterna. E a gente precisa pensar nisso, irmãos, de contentar com pouco aqui, vislumbrando o que teremos no céu eternamente. O Senhor Jesus escancarou de tal forma o seu coração pelos pecadores, que isso ficou muito claro para aqueles que haveriam de ser alcançados. Certamente, meus irmãos, que qualquer pecador que perceber o nosso ardor e o nosso desejo de alcançá-lo com amor, com graça, compaixão e misericórdia, vai se interessar pela nossa mensagem. Vai querer nos ouvir, porque já foi amado antes, já recebeu atenção antes.
já viu compaixão antes e vai querer ouvir a mensagem que transforma. Veja um exemplo do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aqui, queridos, encontramos Jesus simplesmente falando a verdade a essa mulher da maneira mais simples e da forma mais natural possível, sem condená-la, sem julgá-la. Isso a despertou para o reconhecimento dos seus pecados e a levou aos pés do Senhor Jesus. Trocando em miúdos, Jesus disse para aquela mulher, filha, você já está no 6º relacionamento conjugal, buscando transformação de vida, alegria, e você não vai encontrar, não encontrou nos 6 relacionamentos, não vai encontrar em 10 relacionamentos, porque não é de um marido que você está precisando de mim, você está precisando de um Salvador, você está precisando de água viva, e eu estou aqui te oferecendo isso. O fato, meus irmãos, é que o amor, a graça e a compaixão conquistam os piores pecadores. Não foi assim com Zaqueu? E correndo adiante, subiu a uma árvore para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. A história de Zaqueu me fez lembrar de uma ilustração que li sobre a história de um homem uma ilustração, de um homem que havia caído num poço e não conseguia sair. Então, o autor do livro diz o seguinte, que um filósofo cristão apareceu para aquele homem lá no poço, e disse assim, liga não, você só pensa que está em uma cova. Um fariseu disse, apenas pessoas más caem numa cova. Um crente fundamentalista disse, você merece estar neste poço. Um homem da Receita Federal o perguntou, você está pagando imposto desse poço? Um crente carismático disse assim, apenas confesse que você não está numa cova, num poço. Confissão positiva, né? Um otimista disse, ei, fique bem, as coisas poderiam ser piores. O pessimista disse, ei, vai piorar. Vai piorar. Apenas Jesus, passando pela cova, tomou aquele homem pela mão e o levantou daquela cova fria que o consumiria se ele permanecesse mais tempo lá, iria morrer. Não foi isso que Jesus fez com Zaqueu, com a mulher samaritana? Não foi isso que Jesus fez com você, meu irmão? Com você, minha irmã? Jesus, nos tomou pela mão. Talvez muitos aqui, por terem nascido num lar evangélico, ter se convertido muito cedo, não experimentou o mundo, não experimentou covas. Eu experimentei. Eu experimentei. Não quero entrar em detalhes, mas o dia que o Senhor Jesus alcançou o meu coração e transformou a minha vida, foi algo tão grandioso, que a partir daquele instante eu não conseguia ler a Bíblia e fazer o que eu estava fazendo mais. Eu não conseguia mais ir para o meu trabalho. Eu ia, obviamente, mas tudo que eu fazia, eu pensava assim, não é isso que Deus está querendo que eu faça. Não depois dele ter me transformado tanto, não depois dele ter me alcançado. O que Deus quer de mim agora é que eu dedique a minha vida completamente à sua obra, a levar essa palavra que me transformou tanto, para transformar outros.
Podemos pensar que talvez Zaqueu, irmãos, fosse muito insatisfeito com a pessoa que ele se tornou, mas ele não sabia sair daquela vida. Ele era um homem muito discriminado. Preguei outro dia sobre Zaqueu aqui. Mas Jesus falou: Zaqueu, eu sei, eu vejo o potencial que você tem e quero transformar a sua vida. Quero jantar com você hoje. Quem, meus irmãos, jantaria com um cobrador de impostos sob o jugo de Roma? Quem? Somente aquela pessoa que tinha certeza da mensagem que tinha para ser apresentada, mensagem transformadora. Zaqueu precisava de amor, de graça, de compaixão. Zaqueu precisava ser amado, apesar das suas imperfeições e dos seus atos pecaminosos. E Jesus tinha uma capacidade impressionante de se compadecer com o perdido. Ele não ficava no alto do seu trono de glória, não. Jesus sabia o tempo todo que ele era Deus. O tempo todo Jesus sabia que ele era Deus. Mas ele se tornou um de nós, para se compadecer. Jesus desceu ao nível daqueles que erravam e proclamava para eles o caminho certo e direito. Para concluir, prezados, como acabamos de ver, o Senhor Jesus nos deu muitos exemplos de como devemos amar aqueles que estão fora da curva, aqueles que estão fazendo totalmente diferente do que nós fazemos. Nos exemplos de Jesus, nós percebemos claramente o seu senso de chamado, a sua vocação, a sua visão, o seu despreendimento com a própria vida. De fato e de verdade, ele veio buscar e salvar o perdido, e jamais perdeu o foco. E nós devemos ter esse senso também. Nós somos chamados a fazer o mesmo, queridos. Paulo vai dizer: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Somos agentes de Deus neste mundo perverso, e temos que anunciar que sim, Jesus transformou você, transformou a mim. Jesus ama os pecadores, não importa que pecado eles tenham cometido. E definitivamente ele não faz acepção de pessoas. Ele ama todos da mesma forma e veio para salvar os pecadores. O desejo do Senhor Jesus é que nós, como seus discípulos, aprendamos esta lição valiosa que Ele nos dá com tantos exemplos preciosos. Mas disse um certo escritor num livro: o problema com a maioria de nós cristãos é que nos tornamos isolados e cristianizados demais para nos relacionarmos com pecadores. Que o Senhor nos ajude a amar os incrédulos como Jesus nos amou, quando definitivamente não queríamos saber nada dele. Estávamos completamente distante dele. Ele nos amou, se revelou a nós e confiou em nós, a nós, o ministério da reconciliação. Que Ele nos ajude e nos abençoe. Amém.